sobre auto-perdão, né? E eu espero conseguir passar para vocês aquilo que Deus mostrou no meu coração, porque quando eu comecei a falar, quando eu comecei a pedir direção para Deus, Senhor, o que eu vou falar sobre auto-perdão? Porque aqueles que caminham com pessoas, que cuidam de pessoas, vocês sabem quantas dificuldades as pessoas têm. Elas foram perdoadas pelo Senhor, elas se arrependeram, mas realmente de se perdoar. Amém? Por favor, abram suas Bíblias em 1 João 1,9. Todos acharam? Então vamos lá. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, a Deus, eu venho apresentar agora esse tempo diante do Senhor. Venho apresentar cada vida aqui, Deus. O Senhor sabe o que cada um precisa, resposta, restauração, revelação do Senhor mesmo. Venho apresentar a minha vida que o Senhor venha usar, Senhor, apesar de mim mesmo. Em nome de Jesus, Senhor. E que não seja somente, Senhor, uma ministração de uma palavra, mas que venha trazer transformação, que venha realmente, Senhor, impactar, ó Deus, cada coração que veio aqui, que cada um que vier nessa noite não saia com as mãos vazias, mas leve uma porção do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Aí vocês vão estar vendo no vídeo aí. Você pergunta para Deus, você me perdoa? Qual é a resposta de Deus? Sim. Deus está sempre disposto a nos perdoar. Sempre. A palavra de Deus fala, né, que nós vemos aqui no 9, que fala assim, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E essa purificação, ela não é parcial, ela é total. Não existe para Deus um padrão. Esse pecado eu perdoo, esse eu não perdoo, esse eu perdoo 50%, esse eu perdoo 70%. Para Deus não existe. A partir do momento que você chega na presença dele e fala assim, Senhor, eu me arrependo. Essa semana eu vi algo bem interessante, eu li algo bem interessante, que fala que os céus não é um lugar de gente boa, mas de gente perdoada, né? Lá não é um lugar exclusivo, só não vai ser para pessoas boas, mas para pessoas perdoadas. Então, nós temos que entender o perdão de Deus. O perdão de Deus, ele tem que ser, eu tenho que entender que eu realmente fui perdoado. Amém? Perdoar a si mesmo não é especificamente mencionado na Bíblia. Nós não vamos achar na Bíblia esse termo, perdoar a si mesmo. Mas há princípios a respeito do perdão que devem ser aplicados. Por exemplo, quando Deus nos perdoa, a Bíblia fala que Ele nos purifica, né? Que Ele não lembra mais dos nossos pecados. Você anota aí, depois você lê lá na sua casa, Jeremias 31, 34 fala que os seus pecados, o Senhor não lembra mais. Né? Ele não tem um arquivo lá, que quando ele não está, ele está meio bravo com você, ele levanta o arquivo lá e fala, olha, naquele dia a Maria fez isso, o José fez aquilo. Ele realmente, ele perdoa, né? É um perdão total mesmo, não é parcial. Reconheço por vontade de Deus, é necessário crer nessa verdade e aceitar esse perdão. Ele perdoa todos, independente do pecado cometido. Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o perdão que é derramado na minha vida, ele é derramado na vida de todos. Ele não faz acepção de pessoas. Nós muitas vezes fazemos, né? Então, ou nós classificamos pecadinho ou pecadão. Esse merece ser perdoado, esse não merece. Mas isso não é o coração de Deus. Ele não faz acepção de pessoas, Ele perdoa todos. Todos quando chegam na sua presença, Ele perdoa, Ele não faz acepção. E você tem que entender isso. Que você realmente foi perdoado por Deus. Não tem mais nada que pesa contra a sua vida. E muitas vezes,
Próximo, por favor. E muitas vezes nós vemos que as pessoas elas caminham com um sentimento assim, ó. Muitos vivem constantemente abatidos, sentindo-se culpados por pecados que Deus já perdoou. Aí você conversa com a pessoa e ela está constantemente abatida, mas ela tinha que estar vivendo novidade de vida, ela já tem até o ministério. Eu não estou falando isso de uma pessoa que ela chegou na igreja, que ela acabou de se converter. Estou falando às vezes de uma pessoa que ela já tem um tempo com a gente, aí você vai ver, ela sempre está abatida, ela está sempre abatida. Por quê? Porque ela tem um caderninho de recordações dos pecados cometidos. Deus já perdoou, mas ela tem lá um caderninho que ela sempre vai consultar para lembrar daquilo que ela fez. Então, ela lembra do pecado que ela cometeu, do quanto ela prejudicou pessoas, do quanto ela fez isso, do quanto ela fez aquilo. Só que o Senhor não lembra mais. Nós lemos lá em Jeremias 31, 34 que o Senhor apagou realmente, não lembra mais. Mas nós não. Muitas vezes nós guardamos a recordação dos piores momentos, o pecado lá que o Senhor já apagou. E aí você vê pessoas que muitas vezes ela está sempre abatida, Às vezes classificamos até como depressão. Por quê? Porque ela não se perdoou. Ela não se perdoou. Ela carrega esse peso, esse fardo do pecado que já foi, que o Senhor não lembra mais. Quando eu orar com o Senhor referente ao perdão, eu falava, Deus, é muito mais profundo do que eu simplesmente aceitar esse perdão. E Deus, Ele ministrou no meu coração sobre a graça. Eu jamais vou conseguir me perdoar se eu não entender o que é a graça. Eu preciso entender o que é a graça de Deus para que esse perdão, ele realmente faça parte da minha vida, para que realmente eu me perdoe e possa viver realmente uma vida abundante diante de Deus. Muitos cristãos têm abandonado a fé porque eles conhecem que existe uma graça maravilhosa. Muitas vezes achamos que é por nossos esforços, por nossos méritos e talentos que somos merecedores de alguma coisa. E quando nós viemos do mundo, todo mundo, quem não nasceu em berço evangélico, veio do mundo de alguma religião em que para você ser aceito, para que você seja amado, você precisava fazer alguma coisa. E a gente vem com esse conceito. Então, se eu ajudar bastante os pobres, que temos que fazer assim, se eu fizer bastante isso, se eu der cesta básica, se eu fizer aquilo outro, eu vou ser merecedor de alguma coisa, mas não é pelos nossos esforços. Você pode se esforçar. A graça, ela vem de Deus, ela é derramada por Deus nas nossas vidas. É tão simples, ao mesmo tempo ela é tão complexa de entender, porque você não precisa fazer nada para que essa graça ela venha sobre a sua vida. Para você receber esse perdão, você não precisa fazer nada. A Bíblia fala que o Senhor, Jesus, Ele nos amou primeiro. Você tem ideia do que é ser amado? Do que significa isso? Ele nos amou primeiro. Eu não precisei ser primeiro, eu não precisei ter o padrão de Deus, ser boazinha, que a gente sempre classifica, para que Ele me amasse. Ele me amou primeiro, mesmo quando eu era toda errada, mesmo quando eu não amava, mesmo quando eu não conhecia, mesmo quando o meu padrão não era o reino. Ele me amou primeiro. E eu e você, nós temos que ter essa consciência. Ele te amou primeiro, independente do que você faça ou não faça, Ele vai te amar. Independente do que você faça, você pode fazer muita coisa, Ele vai te amar. E você pode não fazer nada, e ainda assim Ele vai te amar, porque isso chama graça. Isso chama graça, é favor imerecido. E nós vemos que muitas vezes a pessoa ela para na caminhada porque ela fala, não, eu erro demais. Eu não sou merecedor de estar junto com meus irmãos. Eu não sou merecedor de estar na presença de Deus. Porque ela não conhece a graça. Então, muitas vezes ela acha que é o esforço dela, Mas a graça, ela é fruto do coração quebrantado e arrependido diante do Senhor. É fácil? Não é fácil. Porque nós precisamos nos arrepender todos os dias. Todos os dias eu tenho que olhar para mim mesmo e ver o quanto eu sou falha. E eu nunca vou atingir um padrão que mereça graça. Eu nunca vou. Eu posso me esforçar, eu posso ler a Bíblia toda, eu posso orar 30 horas por dia, eu posso fazer todas as coisas. Ainda assim, eu não seria merecedora da graça, desse favor imerecido. Aprender nos primeiros fundamentos da fé o significado da graça, favor imerecido.
mas não nos aprofundamos nesse conhecimento. Isso fica meio lá no discipulado, né? O que é graça? É favor imerecido. E a gente dita isso como se fosse um simples ensinamento que não tivesse uma profundidade espiritual, né? É favor imerecido. Você não mereceu nada. Eu não mereci nada para receber essa graça sobre a minha vida. Conhecer a profundidade da graça é um divisor de águas na nossa vida. Não tem como você entender o perdão de Deus sem conhecer a graça. Sem a graça, nos sentimos indignos e fracos. Essas estratégias o diabo tem usado para parar discípulos. Eu não sou digno, né? Eu nunca vou conseguir pregar, eu nunca vou conseguir ensinar, eu nunca vou conseguir cantar, né? Eu não tenho essa capacidade. É isso que o diabo ele sempre vai soprar no ouvido de cada um de nós. Mas nós temos que entender por que eu estou hoje aqui. É fruto da graça. Qual o mérito? Nenhum. Graça. Aleluia! É graça, é pura graça, nós temos que entender isso. Se existe alguma capacitação no que toca, no que prega, no que canta, é porque vem do Senhor. Essa graça, ela vem do Senhor sobre a nossa vida. E quando você entende isso, todo o seu esforço fica de lado e você fica totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. E saber que é Ele quem faz através de você. Sabe, quantas vezes nós estamos conversando com as pessoas, ou aconselhando, né, dando uma palavra lá de motivação, aí você fala aquelas palavras super inteligentes, fala aquelas palavras tão profundas. Tem uma notícia para te dar muito boa. Veio do Senhor. Você não tem mérito nenhum sobre isso. Nenhum. Veio do Senhor, é o Senhor. Do Senhor vem a capacitação, do Senhor vem a unção sobre a sua vida, do Senhor, é do Senhor, não vem de você. Não que você não tenha que se preparar, tá? Não que você não tenha que buscar a preparação, mas a sua dependência, ela vem de Deus, porque a graça, ela vem de Deus. Essa graça, ela vem de Deus sobre a sua vida. O perdão, ela vem sobre a sua vida, é graça. Mas não, né? Aí você vai falar para mim, mas foi muito grave o que eu fiz. Foi muito errado o que eu fiz. Atrapalhou minha vida, atrapalhou o ministério de pessoas, atrapalhou isso. O que eu fiz foi grave demais. Mas não, eu estava ouvindo o louvor, estava vendo no telão lá o louvor e tem uma das músicas que eles cantaram que fala assim: Rei que cobre multidão de erros. Você tem ideia do que é isso? Não é somente um erro que ele está disposto a cobrir multidão de erros. Isso chama graça. Isso chama bondade de Deus para mim e para a sua vida, né? E parece tão complexo, porque na verdade nós temos, quando você vai falar de graça, não tem como você passar sobre a paternidade de Deus, não tem como você não falar sobre a paternidade de Deus. Todos aqui, quando eram pequenos e não nasceram no Evangelho, nossas mães falavam assim: ó, se você fizer isso, Deus castiga. Se você fizer isso, Deus castiga. E nós tínhamos uma visão, quando chegamos para Jesus, de um velhinho lá no trono e disposto sempre a nos castigar. E quando nós vamos para o Evangelho, esse falso raciocínio muitas vezes fica na nossa mente, de um Deus tão severo que a qualquer momento Ele vai te fuzilar. Não, Ele me perdoou, mas Ele já me perdoou uma vez, Ele não vai perdoar novamente, né? Deus ele deve estar cansado. Ele deve estar cansado de tanto eu pedir perdão. A graça de Deus, ela é para hoje, ela é para amanhã, ela é para quando você tiver 20 anos no cristianismo, quando você tiver 30 anos, essa mesma graça vai estar à tua disposição, vai estar à minha disposição. Amém? Em Tito 3, 4, 7, fala assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração e renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Não tem esforço, não tem como nós fazermos algum esforço para que essa graça seja alcançada, para que essa graça ela seja viva na nossa vida. É simplesmente pela bondade e o amor do Pai que nos amou primeiro. Toda vez que você achar que você não é digno, fala assim: Ele me amou primeiro, mesmo quando eu não merecia, mesmo quando eu estava lá na boca do
seu caderninho de recordações dos piores momentos. E esse caderninho hoje precisa ser rasgado. As lembranças antigas precisam ser rasgadas. Nós temos que entender que não há nada, a cédula foi rasgada. Não há nada que conspire mais, não tem nada que acuse. Nem eu, nem você, não sou acusador de nossas almas, né? Entendendo a graça. O cristianismo, ele é a única religião que existe a palavra graça. Eu não vou citar religiões, mas toda religião, para você ser aceito e amado pelo Deus dessa religião, você tem que fazer alguma coisa, não é assim? Então você tem algum esforço que você tem que fazer aí. Quem já veio de outra religião, eu vim para que você entenda, para que você seja aceito. Deus, ele só vai te perdoar se você pagar uma promessa. Deus vai te perdoar se você fizer tal coisa, se você for lá em Meca, pelo menos uma vez por ano, né? Então, só assim você vai receber realmente o perdão. Só assim você vai ter realmente o conhecimento desse Deus. Jesus Cristo, ele veio para nos mostrar a graça. Aquele que confessa Jesus, ele conhece a graça. Ele conhece a graça, profunda graça, que nos faz realmente ter uma vida diferente, uma vida vitoriosa diante de Deus. Eu não estou falando que não é uma vida que não tenha problemas, né? O Evangelho, ele não promete uma vida sem problemas, mas ele promete o Jesus que está contigo todos os dias. Não é alguns dias. Hoje Jesus ainda não está muito bom, então ele não vai estar comigo. Ele está comigo todos os dias. E quando eu me perdoo, eu entendo isso, que ele está comigo, independente daquilo que passa no meu coração. Amém? Da situação que você está passando. Jesus, ele te ama. Nós temos que entender o amor e a graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Ele nos amou primeiro sem impor nenhuma condição. Quem chegou aqui e o pastor chegou e falou assim, olha, para você ser aceito, você tem que fazer tal coisa. Não, você levantar a mão e confessar Jesus. Isso, sim. Mas quem, alguma vez, quando você que aceitou Jesus, quem fez o apelo para você te impôs alguma coisa? Não. Era simplesmente levantar as mãos, abrir o coração e aceitar Jesus. Graça. É o primeiro encontro que a gente tem com a graça, quando a gente chega nesse altar, aqui na frente do altar, e levantamos as mãos e confessamos Jesus. Mas é simples assim. E talvez por ser simples, nós complicamos muito, né? Quando vier a culpa, que possamos olhar, né? Quando vier a culpa, que possamos olhar para a cruz e lá encontraremos o perdão e a graça. Não perdoar-se é como se alguém insistisse para te dar um presente caríssimo, você recusar-se em recebê-lo. Aceite o perdão de Deus. Quando você não se perdoa, a ilustração mais próxima que eu achei foi essa. Alguém chega, quer te dar um presente caríssimo, um anel de $1 milhão, você fala, não quero. Não quero, não aceito. É mais ou menos assim, não perdoar-se. Deus, ele te perdoa, né? E você... O que você tem feito com isso? Você não se perdoou. Eu falo, não, Deus, eu não quero esse perdão. Eu não aceito esse perdão para a minha vida. Eu quero continuar vivendo assim, com esse sentimento de culpa, remoendo, essa tristeza que não acaba, né? Vivendo uma coisa do passado que o Senhor já não lembra mais. Não porque o Senhor não tem amnésia, ele não tem amnésia, mas cabe ao Senhor. Quando ele nos perdoa, realmente ele anula qualquer acusação que existe contra a minha e a sua vida. Então, eu já falei um pouquinho sobre perdão, né? Então, eu acho que todo mundo já conhece um pouquinho sobre perdão. Correto? Agora, você conhece esse perdão e você tem repartido com outros esse perdão? Essa graça? Você conheceu a graça, conheceu o perdão de Deus, você tem repartido com os outros? O que nós temos feito com a graça que nós conhecemos? Temos falado diante de Deus, até você conhece, você já se perdoou, vamos para outra etapa. E aí, só que quando você se depara com a vida dos outros, essa graça não funciona muito para o teu próximo. Para você ela funciona. É legal, né? O Senhor me perdoa, é graça merecida, o Senhor me usa, e o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo. Só que quando eu tenho que repartir essa graça, eu não entendo, eu não faço isso. Eu tenho um padrão bem elevado para olhar para a vida do meu irmão
falar e usar da graça. Eu nunca fui no tribunal, mas a gente vê nos filmes que o juiz ele tem sempre aquele martelinho, né? Se ele tem salário, ele tem aquele martelinho lá. E quem conhece a graça, ele sempre tem a bacia e a toalha. Porque ele sempre está disposto a lavar o pé do outro, ajudar o outro na caminhada, a ver o melhor do outro. Mas quem não conhece a graça, ela tem o martelinho do juiz, ela está sempre achando defeito nos outros. Ela está sempre se achando melhor que os outros. O padrão dos outros nunca é o padrão graça para ela. É um padrão muito elevado, né? A graça é para mim, mas a graça não é para que eu venha compartilhar com o meu irmão. E ela troca a bacia e a toalha pelo martelinho. Muitas vezes nós temos sido julgadores diante de Deus, mas não temos agido com graça. Eu tenho que olhar o melhor dos outros, porque é assim que Deus vê. É assim que Deus me vê. Ele olha o que eu tenho de melhor, não que Ele aceite o que eu tenho de pior. Mas Ele sempre olha e Deus sempre valoriza o que eu tenho de melhor. Deus me motiva para fazer o melhor. Deus me mostra o quanto eu posso ser melhor. Não é assim na sua vida? E o que você tem feito com essa graça na vida dos outros? Você tem feito isso? Você tem pego aquele irmão que erra e você faz o quê? Você deleta? Ou você, com a graça, a bacia e a toalha, você vai lá auxiliá-lo? Qual é o padrão que você tem usado? Você tem usado o padrão de juiz ou o padrão graça com o teu próximo? Isso é para mim, é muito para mim, é muito para cada um de nós. É muito, porque nós queremos, uma história, uma parábola que ela sempre fala muito no meu coração, é a parábola do filho pródigo. O irmão mais velho, quando o irmão volta, o irmão mais novo ele volta, tinha vendido tudo, tinha estragado tudo que o pai tinha dado. O irmão mais velho, quando recebe o mais novo, quando ele sabe que o mais novo voltou, ele se ira. Ele se ira, era para ele ter se alegrado. Ah, pecador, irmão mais velho. Mas quantas vezes na igreja nós não vemos isso? Ao receber o irmão que ficou tão machucado no mundo em volta, ao invés de pegarmos a bacia e a toalha, nós já achamos que ele não é digno. Nós, opa, mas ele aprontou tanto, ele vai chegar agora e vai fazer, não, esse não é o padrão. Nós temos que ter um coração quebrantado, não somente diante de Deus, mas o coração quebrantado quando eu olho o meu irmão e vejo o quanto ele está errado e eu vou olhar o auxílio dele. Eu pego a bacia e a toalha. É tempo de pararmos de ficar olhando os defeitos, nos fixarmos no defeito e olhar o que nosso irmão tem de melhor. E sabe o que nós fazemos com o defeito dos nossos irmãos? Vamos ensiná-los, vamos ajudar. É tempo de nós acordarmos para essa realidade de ajudar. Deus não nos constituiu por juiz. Deus não nos constituiu por juiz. E nós temos que trocar a palavra dura pela palavra de graça, pela palavra que motiva, pela palavra não, você vai conseguir. Às vezes nós olhamos a vida do irmão e nós não conseguimos, é só pela fé mesmo, nós não conseguimos ver nada. Mas vamos pedir o olhar de Deus para olhar para os nossos irmãos. Existe mais, eu não sei a estatística, 40 milhões de desviados, Hoje deve ser mais, da última vez que eu vi a estatística. E nós vemos que muitas vezes não foi um pecado somente que levou essas pessoas para o mundo. É triste, mas foi porque essas pessoas erraram e não receberam da graça de Deus através da vida do irmão. Porque muitas vezes a pessoa pecou, ela já está destruída. Pecou, a pessoa está destruída. E ao invés de pegar alguém com a bacia e a toalha, ele encontrou alguém com um martelinho falando: culpado, você é culpado. Amém? Que nós possamos, que essa palavra de graça não seja somente para que nós conheçamos graça no grego, no hebraico. Isso não é importante, mas que conheçamos ela profundamente a ponto de repartir. Porque se eu conhecer só para mim, não tem muita validade. Mas se eu conhecer a graça tão profundamente, a ponto de repartir, a ponto de olhar a vida dos outros e usar a bacia e a toalha, eu acho que, com certeza, com certeza alegraremos mais o coração de Deus.
Aos pés da cruz, você descobre o quanto é amado pelo Pai. A Bíblia fala que os nossos pais, a mãe, o pai pode te abandonar, mas Deus ele não te abandona. Mesmo quando você erra, mesmo quando você está fora do propósito de Deus, ele não concorda com a vida que você está levando, mas ele não te abandona. Ele está sempre disposto a perdoar. Então, quando eu preciso me arrepender, quando eu preciso realmente reconhecer o quanto eu sou amada pelo Pai, eu vou lá para os pés da cruz. Eu vou para lá e falo, Deus, eu sei que eu não sou merecedora, mas a tua graça, Senhor, me faz chegar na tua presença novamente. A tua graça. E isso tem que ser diário, porque chega um determinado momento na nossa caminhada que parece que Deus, você já errou tanto, que parece que Deus não te ouve. Não, Deus ele continua te ouvindo. Você precisa de mudança de vida. Ele vai sempre te pedir, porque o padrão de Deus para pecado, ele começou lá em Gênesis, ele não muda. Tá? Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje. Então, ele, em relação a tudo que é bom, ele também em relação ao pecado. Ele não tolera o pecado, mas ele está sempre disposto a derramar da graça para aquele que tem o coração arrependido, para aquele que chega na presença dele e fala, Pai, errei. Quando nós vamos olhar a história de Davi, você vê que Davi ele conhecia o Deus da graça. Mesmo no Antigo Testamento, Davi ele tem a revelação de Deus da graça, porque ele chega diante de Deus com o coração quebrantado. A gente vê lá no Salmo 51, no Salmo 32, nós podemos ver um Davi que chega, Senhor, eu pequei somente contra ti pequei. Ele reconhece, ele não pega os erros dele e coloca lá embaixo do tapete, ou ele coloca uma lixeirinha lá, não. Ele chega diante de Deus, ele realmente é arrependido, para que a graça de Deus ela te alcance. Arrependa-se, tenha um coração, realmente reconheça aquilo que você faz de errado. Chega de olharmos no espelho e achar que nós somos bonzinhos. Como eu falei, o céu é lugar de pessoas arrependidas, perdoadas, não de pessoas boazinhas, porque nós não somos bons. Eu não sou boazinha, Sem a graça de Deus sobre a minha vida, se eu sair debaixo da cruz, eu não sou boazinha, nenhum de nós. Nós precisamos dessa graça, que é através, que você descobre o quanto você precisa quando você chega na presença de Deus verdadeiramente. A graça, ela não é permissiva. Nós estamos numa geração que a gente fala, nós estamos na graça, então tudo é permitido, Tudo é permitido. A graça, ela não é permissiva, tá? Muito pelo contrário, aquela pessoa que ela conhece a graça, ela tem temor de pecar. Estamos na época da graça, então tudo é liberado. Não, como eu falei, o mesmo padrão lá no Éden que julgou Adão, é o mesmo padrão de hoje. O Senhor, é pecado, desde o Éden. Então a graça, ela não te permite pecar, mas ela te traz o temor. Eu sei que a graça, ela foi comprada com preço de sangue. Não foi qualquer preço. Para que a graça ela fizesse parte da minha vida hoje, o sangue do inocente foi derramado. Aquela cruz não era para ele, era para mim. Era para mim. E aquele sangue derramado naquela cruz, hoje eu posso usufruir da graça, você pode usufruir da graça, porque o inocente pagou por isso. Então, nós não podemos simplesmente fazer de qualquer maneira, achando, eu estou errando hoje, a graça de Deus está sobre a minha vida, então amanhã o Senhor vai me perdoar. Pecado premeditado é um pecado que realmente você já está premeditando, usando do artifício que você vai ser perdoado. Então teu coração não conhece a graça. Teu coração não conhece a graça. Tito 2, do 11 ao 13 fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque quando a graça ela se manifesta, você não vive impiamente. Então, o texto de Tito, ele nos fala isso. Romanos 6, 14 ao 15, eu só coloquei a parte A do versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estamos na dispensação da graça, mas não podemos viver de qualquer maneira. Ao mesmo tempo que
você realmente não pode guardar o perdão, a tua falta de perdão lá no teu caderno de recordação dos piores momentos, você também não pode viver impiamente. Você tem que ter temor. A graça, ela traz um temor. Eu fui perdoado, mas eu tenho que viver uma vida correta e digna diante de Deus. E acima de tudo, e ainda repartir essa graça. Porque quando eu recebo a graça, junto vem um kit, bacia e toalha. Aleluia. Glória a Deus. É muito complicado quando nós vamos falar para as pessoas sobre ajudar o próximo, né? Entender a graça a ponto de repartir. Porque na verdade, muitas vezes nós somos intolerantes, né? Nós somos intolerantes, nós temos essa mania de sermos intolerantes e achar que, poxa, mas aquele irmão já tem uns 15, 20 anos lá na fé, não é para ele estar fazendo mais isso, né? Mas Deus nos chamou para estarmos juntos, né? Acho que é o sonho do coração de Deus que nós, como família, nos unamos, né? E eu posso ajudar meu irmão na dificuldade que ele tem. Não procurar o maluco para os defeitos que ele tem, mas ajudá-los na dificuldade que ele tem. Eu creio, todos que são pais anseiam em ver um filho ajudando o outro. Será que nós temos feito isso? Será que nós estamos tão preocupados com o nosso ministério, que temos esquecido das pessoas? Será que o meu talento é mais importante que pessoas? Né? Será que o meu desempenho no meu ministério é mais importante do que pessoas? Que você guarde isso no seu coração. O que tem sido mais importante? O que eu tenho colocado nas minhas mãos? Eu tenho colocado a bacia, eu tenho uma bacia e uma toalha, ou eu tenho lá o martelinho do juiz? Isso é para mim, é muito para mim, né? Porque nós temos um padrão ISO, né? ISO cristão. Então, aquela irmã é uma bênção na minha vida. E aquela que não é bênção na minha vida, muitas vezes eu tenho deixado de lado. E a igreja, ela tem falhado. A Bíblia fala que nós seríamos conhecidos quando nós fôssemos um. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que nós seríamos conhecidos quando nós fôssemos um. Mas cada um muitas vezes está buscando o melhor desempenho no seu ministério, na sua vida profissional, em tantas outras coisas. E não temos buscado realmente repartir essa graça. O irmão que está chegando, ele não conhece a graça. Porque ele vem do mundo cheio de acusação. Ele vem, ele aceita Jesus. E nós precisamos ajudar esses que estão chegando também. E falar, irmã, tem uma graça derramada sobre a sua vida. Né? Não tem mais pecado, não tem mais acusação sobre a sua vida. E eu vou te ensinar o que é graça. E às vezes até a gente faz isso. Mas por irmão que muitas vezes já tem um tempo de caminhada, nós temos sido juiz. Né? Nós temos tido essa postura realmente de sermos juiz, de não ajudarmos, de não caminharmos juntos, caminhar mais uma milha, né? A Bíblia fala, olha, caminha mais uma milha. E aí muitas vezes a gente não quer caminhar nem 100 metros, né? Ou então a gente fala assim, ó, isso não tem jeito. A gente tem muita mania de falar assim, né? Isso aí não tem mais jeito. Já pensou se Jesus tivesse falado isso para mim ou para você? Deus, ele não desistiu da minha vida. Se hoje os planos dele se cumprem na minha vida, é porque teve alguém que persistiu. E como nós desanimamos fácil, como nós entregamos fácil para o mundo pessoas que o Senhor ama tanto. Amém? O Pai te ama, receba esse amor. Numa próxima oportunidade eu vou estar ministrando sobre paternidade de Deus. Então você tem que entender que o Pai te ama. Não é qualquer pessoa que te ama, é o Pai que te ama. Né? Esse amor, ele não falha. O meu amor com a sua vida pode falhar. Eu falo que te amo hoje. Amanhã, se você fizer algo que eu não gostei, eu posso não te amar tanto assim. É assim com vocês? Hoje eu amo tanto. Amanhã pode ser que eu não ame tanto a partir daquilo que a pessoa fizer. O Pai não, Ele te ama. Ele te ama. E é isso que você tem que ficar guardado no seu coração todos os dias. O Pai te ama. Quando vier qualquer tipo de acusação, quando o diabo vier com algum tipo de acusação, você fala, o Pai me ama. O Pai me ama. Independente de tudo, o Pai me
abundante. Não comece a comparar, olha, Deus ama lá, Deus ama o irmãozinho tal e não me ama. Não, Ele ama todos. Ele ama todos. Não existe acepção, não existe acepção como nós vimos no começo, nem para pecados perdoados, nem para amor, nem para aceitação. Não existe acepção de pessoas. O homem pode fazer acepção de pessoas, mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele te ama. Ele te ama. Quando vier o desânimo, lá nós vimos a foto do rapaz desanimado. Quando vier a angústia, fala, né? Começa a repetir para você mesmo: o Pai me ama, o Pai me ama. Quando o pecado ele quiser bater na tua porta, não, eu não vou pecar porque o Pai me ama. Que esse amor, que você entenda esse amor, que esse amor realmente comece a fazer parte da sua vida. Que você não venha aos cultos, simplesmente ouça uma palavra, mas não viva a graça verdadeira de Deus. Né? E a graça ela te faz digno de chegar na presença dele. Então, se existe ainda na sua vida algum espírito de acusação, eu não sei da sua vida, eu sei da minha, mas o Senhor sabe das nossas vidas, né? Então, se existe algum tipo de acusação, que hoje você coloque diante do Senhor, o Senhor já me perdoou, eu não aceito mais nem voltar ao meu caderninho de recordações ruins e nem mesmo ouvir o diabo acusando. Isso depende de você. Nós temos dois ouvidos, o que você der mais ouvido, aquilo que vai fazer parte da sua vida. Se você der ouvido a Deus, o que Ele está falando, que o amor dEle, a graça dEle te cobre, a graça dEle é contigo, você vai viver novidade de vida. As coisas velhas realmente vão se passar. Ou não. Ou você vai continuar vivendo do passado, daquilo que você já fez, daquilo que o Senhor já perdoou. A opção é sua, a escolha é sua, a escolha é minha. Né? O que eu vou ouvir de Deus? Você pode ter grande conhecimento da palavra de Deus, mas se você não aprender a ouvir Deus e aquilo que Ele ministra no seu coração todos os dias, você não vai ter uma vida abundante. Por quê? Porque muitas vezes nós ouvimos o que o outro fala, o que o acusador fala, o que o patrão fala, e não ouvimos, não temos a sensibilidade de ouvir o que Deus fala ao meu coração. Ele fala que Ele me ama. Então não depende do que eu faça. Eu não estou falando que se você pecar, você vai ter uma vida abundante. Não, eu estou falando uma vida de temor e arrependimento. Existe um padrão para que a graça faça parte da sua vida. Temor e arrependimento. Você não pode falar que a graça de Deus sobre a minha vida, se você vive uma graça permissiva, uma graça que te permite fazer qualquer coisa. Esse não é o padrão de Deus. Esse não é o padrão da graça. Amém? Eu gostaria de pedir para você, eu não sei se, não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu gostaria que você, que nós nos levantássemos e vamos colocar nossa vida diante de Deus. Eu creio que em algum desses tópicos Deus falou, né, com você, porque falou comigo, né? O que eu tenho entendido de graça? É a graça real? É a graça verdadeira? É a graça superficial? Será que eu tenho vivido uma graça superficial? Será que eu tenho repartido essa graça? Será que eu tenho olhado o melhor do meu irmão? Será que quando eu vejo o pior, quando eu vejo que a coisa está muito difícil na vida do meu irmão, eu deleto e ele da minha vida, eu deleto ele do meu grupo, do meu WhatsApp, porque ele não é tão bonzinho quanto a mim? Qual é o padrão? Eu tenho a bacia e a toalha. Hoje talvez seja o dia de nós olharmos para nossas mãos, ver se nós temos o martelinho do juiz ou a bacia e a toalha. Eu vou olhar para a minha e vou pedir para Deus, para que Ele sonde meu coração e revele para mim: Senhor, eu estou sendo juiz. Eu tenho a bacia e a toalha e estou sempre disposta a lavar o pé dos meus irmãos e falar para Ele que existe uma segunda chance. Porque Deus, Ele é Deus da primeira, da segunda, da terceira. Deus não cansa de nos dar oportunidades. E é assim que nós temos que fazer com as pessoas também. Isso é muito para mim. Isso é muito para mim. Deus falou muito comigo sobre isso. Da forma como eu olho as pessoas, da forma como eu encaro as pessoas, da forma como eu tenho motivado, se eu tenho visto as qualidades ou eu tenho acentuado os defeitos. Não sei se aqueles marca-texto amarelo a gente usa, né, nos textos para marcar, para tarjar. Você tem feito isso com algum nome de alguns irmãos? Pegou lá e tarjado? Esse aqui não merece muita graça. Se você tem feito isso, né, se nós temos feito isso, né,
que essa noite realmente o Senhor gere um arrependimento em nós. Né? Se tem que faltar, se não tem a bacia do alho hoje nas tuas mãos, se não tem nas minhas mãos, o Senhor vai colocar. O Senhor vai colocar. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Me coloco na Tua presença, Senhor, nessa noite. Senhor, que o que o Senhor ministrou sobre graça, que seja real na minha vida, Deus. Que eu possa receber a Tua graça, Senhor, de uma forma profunda. Saber que eu fui perdoada e o perdão não teve qualquer preço. Foi preço de sangue, Senhor, para que eu seja perdoada. Eu não posso, Senhor, deixar... eu não posso permitir eu ser perdoada. Não posso permitir que recordações fiquem na minha mente, Senhor. Trazendo abatimento, trazendo preocupação de não ser perdoada, de não ser aceita pelo Senhor. Nós somos aceitos pelo Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. O Senhor nos amou mesmo quando o nosso padrão era outro, Deus. Mesmo quando nós estávamos no mundo e não éramos merecedores, porque ainda não somos merecedores, mas quando nós ainda não te conhecíamos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá um coração quebrantado. Senhor, o irmão que essa noite precisa de arrependimento, que tem vivido de uma maneira, tem vivido de qualquer maneira, tem feito a graça, Senhor, de qualquer, não tem entendido o que é graça, que essa noite seja uma noite de arrependimento, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, porque a graça, Senhor, ela só anda junto com o arrependimento e o perdão. Não tem como eu viver uma graça de qualquer maneira, uma graça permissiva, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, tira do nosso coração, Deus, tudo aquilo, Senhor, que não tem agradado o Senhor, todo julgamento, Senhor, eu me coloco te pedindo mesmo, Senhor, todo julgamento, que eu possa ver o melhor dos meus irmãos, ver que olhar nos teus olhos, os teus olhos olham da melhor forma possível para nós. O Senhor olha nossas qualidades, Senhor, o Senhor trata assim com os nossos defeitos, o Senhor pede transformação, mas o Senhor também, Senhor, nos motiva a prosseguir, nos mostra que podemos. O Senhor é Pai, Deus. Que essa noite nós possamos ter a consciência que nós temos um Deus que é Pai, que está ao nosso lado a todos os momentos, nos ajudando na caminhada. Pai, em nome de Jesus, essa noite, Deus, tem algum irmão fraco na fé, que quer desanimar, Senhor, que o Senhor venha sobre a vida dele, que o Senhor venha mostrando que a sua graça é sobre a vida dele, porque não vem de nós, não somos merecedores de algo bom em nós, é o Senhor em nós, é o Senhor em nós. Em nome de Jesus, Senhor, entregamos nossas vidas diante do Senhor, sabendo, Deus, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor nos ama, e toda vez, ó Deus, que vier o desânimo, que vier, Senhor, a tristeza, nós vamos falar para a nossa alma: o Pai me ama, o Pai me ama, o Pai me ama. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, entregamos, ó Deus, esse tempo diante do Senhor, crendo, Deus, na transformação no meu coração, no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.